Fala pessoal, tudo bem com vocês? Flávio aqui mais uma vez da Sala dos Mestres e eu tô passando rapidinho aqui para falar para você que o vídeo de hoje está sensacional. Eu, se fosse você, colava o olho nesse vídeo e assistia. Bora assistir? Vamos junto! Até já! Então vamos lá. A gente vai falar aqui da primeira teoria, que é a teoria de Arrhenius, né? Svante Arrhenius. Arrhenius dizia que ácido é toda aquela espécie que libera íons H+ em solução aquosa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ácido clorídrico, né? Então, o HCl, que está presente no nosso suco gástrico, vai liberar íons H+ em solução aquosa, ok? Então, em geral, um ácido de Arrhenius ele é reconhecido por começar com o hidrogênio e finalizar com um ametal ou um grupo de ametais se este for um oxiácido. Aí nós temos também a definição de base de Arrhenius, né? Então toda base de Arrhenius libera íons OH- ânions, OH- também em solução aquosa, certo? Dá uma olhada aqui, ó, hidróxido de sódio, tá? O hidróxido de sódio vai liberar íons OH- apenas em solução aquosa. Lembrando que aqui nós temos uma reação de dissociação, porque as bases são substâncias iônicas, diferente lá dos ácidos, né? Com exceção ao hidróxido de amônio, que é a única base covalente, né? Formada apenas por ametais. Muito bem, vamos seguir aqui, ó. A gente tem aqui uma reação, né, genérica de neutralização, onde eu observo a reação de um ácido de Arrhenius com uma base de Arrhenius, formando um sal mais água. Vamos ver na prática aqui, ó. Ácido clorídrico, né, que foi o ácido do nosso exemplo, mais hidróxido de sódio, vai formar NaCl cloreto de sódio mais água, tá? Então eu observo que uma parte do sal veio da base e a parte final, né, o ânion do sal, veio do ácido. E eu gosto de escrever a água assim com essas cores, né? Quem é meu aluno sabe. Eu gosto de escrever desse jeitinho, porque a gente vê aqui o hidrogênio que veio, né, do ácido e a hidroxila que veio da base, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos de ácidos, né, diprótico, monoprótico, triprótico, para a gente poder observar aqui as reações de neutralização entre eles. Muito bem. No entanto, o conceito de Arrhenius tem algumas limitações. Na verdade, a principal limitação é o fato de que, para eu ter uma substância, classificar uma substância como ácida ou como básica, eu preciso necessariamente ter água, estar em solução aquosa, ok? Se não tiver em solução aquosa, não é possível classificar uma substância como ácida ou básica segundo Arrhenius, ok? Então, essa é a limitação da teoria de Svante Arrhenius. Seguindo aqui, a gente tem a segunda teoria, que é a teoria de Bronsted e Lowry. Olha a Bronsted aqui. Ah, eu tô brincando, né? Mas veja a similaridade, né, entre Bronsted e o Sr. Madruga. Olha só, eu acho muito parecido. Ok? Mas esse, na real, é Bronsted. Bom, então, Bronsted e Lowry, eles propunham uma teoria que, na verdade, classificava qualquer espécie que tinha hidrogênio como ácida ou básica. Dá uma olhada aqui, ó. Ácido, então, vai ser aquela espécie que doa íons H+, tudo bem? Então, veja o ácido fluorídrico, por exemplo, o HF, ele vai doar o seu H+ para a água, formando aqui o íon hidroxônio, né? H3O+. Tudo bem? Então, olha só, aqui no caso a base, então ela vai aceitar esse próton H+. Veja lá. Então, quem é que está aceitando o próton H+ aqui? A água está doando o seu próton aqui para a amônia, que vai funcionar como uma base, né, de Bronsted e Lowry, formando aqui o ânion amônio, ou perdão, o cátion, né, o íon amônio. Beleza? NH4+. Então, olha só, essa teoria ela tem uma vantagem muito grande sobre a teoria de Arrhenius, que diz o seguinte, a gente pode classificar uma substância como ácida ou básica, até mesmo sem solvente, na presença de qualquer solvente, ou até mesmo sem solvente, ok? Muito bem. Dá uma olhadinha aqui mais de perto naqueles dois exemplos que a gente viu. Veja lá, a água, o que acontece com ela? No caso aqui, a água ela está recebendo um próton, certo? Então ela está recebendo um próton aqui e formando o cátion aqui, hidroxônio, tudo bem?
E a água aqui, no caso, ela está doando um próton, né? Ela está doando um próton aqui para a amônia para formar o íon amônio. Olha só que sensacional. Então a água aqui, no caso, ela está atuando como uma base de Bronsted e Lowry, e no segundo exemplo ela está atuando como um ácido que doa próton, né? Lembra? O ácido de Bronsted e Lowry doa próton como um ácido de Bronsted e Lowry. E aí existe então uma necessidade de fazer uma redefinição do que é ácido e base, mesmo dentro da teoria de Bronsted e Lowry. Dá uma olhadinha aqui o que aconteceu. Então houve a necessidade de que todo ácido tivesse sua base conjugada e toda base tivesse o seu ácido conjugado. Veja aqui, ó. Então a água, no caso, ela está recebendo, né? Ela está recebendo aqui um próton do HCl, do ácido clorídrico, ok? Quando ela recebe esse próton, né? Então o ácido clorídrico está funcionando aqui como um ácido de Bronsted e Lowry, doando próton, a água como uma base de Bronsted e Lowry, ok? Veja lá o que acontece. Então a água aqui no caso vai ser a base e o ácido clorídrico o ácido mesmo. Aí então tem aqui esse momento, né, que é o complexo ativado, quando as moléculas se encontram, lembra lá da cinética? E aqui vai ter então o íon hidroxônio, vai acontecer o quê? Ele é, no caso aqui, o ácido conjugado que vai doar o próton para a base conjugada. Tudo bem? Veja que eles trocam de papel. Então a água do lado antes da seta, quando ela é reagente, ela se comporta como uma base. Do lado de lá, o íon hidroxônio, né, H3O+, se comporta como um ácido que vai doar próton. Tudo bem? Então vai ser toda a base vai ter o seu ácido conjugado e todo ácido vai ter a sua base conjugada. Ok? A gente observa isso mais uma vez nesse exemplo, né, com figurinhas também. Veja lá, a amônia vai receber, então, um próton aqui da água, certo? Então, a amônia é a base que está recebendo o próton. E depois, o íon amônio vai atuar como um ácido que vai doar esse próton, vai devolver o próton para a hidroxila para que esta forme água novamente. Tudo bem? Agora a gente tem um problema. Eu tenho dois ácidos com a mesma concentração. Veja lá. Então eu tenho aqui o ácido acético, né, o ácido etanóico, que tem um pH 3, né, a mesma concentração, olha só, 0,1 mol por litro, que o ácido clorídrico de baixo, 0,1 mol por litro. No entanto, veja que o pH aqui do ácido clorídrico é 100 vezes maior do que o pH do ácido acético. E aí, isso surgiu uma certa dúvida. Ora, os dois não são ácidos, está na mesma concentração, por que essa variação de pH? Então surgiu a necessidade de fazer um novo estudo, que é a partir então do grau de ionização do ácido, né? Já que o ácido é um composto covalente, ele vai sofrer ionização, ok? Então veja lá, o que acontece, o que foi percebido então, é que quando o ácido é forte, 100% de todo o hidrogênio dele é ionizado, vai estar na forma de H+, ou H3O+, né, no caso aqui. Então, quando é forte, 100% de todo o ácido vai estar na forma de H+, ok? E quando é fraco, quantos por cento vai estar? Vai depender do ácido, tá? No caso, o ácido acético aqui, 1%. De 0,1 mol, apenas 1% vai estar na forma de H+, ok? E aí surge então um conceito que é o grau de ionização, tá? O grau de ionização ele tem a ver com o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de molécula total. Ou seja, se tiver então 100 moléculas, apenas uma molécula vai estar ionizada, tudo bem? Então isso é o grau de ionização que surge a partir então da necessidade de se observar a força dos ácidos. Bom, seguindo aqui nós temos o quê? Quando o ácido for forte, existe a ionização completa. Então, quanto a gente coloca, quanto vai estar ionizado, certo? E se for fraco, vai depender do ácido. E aí a constante de acidez, quanto menor ela for, menor a força do ácido, ou seja, menor a quantidade, a concentração de íons H+, em solução aquosa, ok? Muito bom. Aí a gente tem uma questão, né? Que é uma limitação também da teoria de Bronsted e Lowry. Tava muito bonito para ser verdade, né? Muito bom.
E aí aconteceu o seguinte questionamento, olha só, quando houver ausência de hidrogênio, como é que a gente vai classificar uma substância como ácida ou como básica, né? E isso trouxe um certo desconforto para Bronsted e Lowry. E aí a gente segue então olhando a próxima teoria, que é a teoria de Lewis, né? A teoria eletrônica de Gilbert Lewis. Sim, é o mesmo que elaborou, né, que criou a teoria da ligação covalente. Ele é o pai da ligação covalente, né, o Sr. Gilbert Lewis. Olha lá. Então nós temos aqui, segundo Lewis, né, ácido de Lewis é toda espécie que vai aceitar elétrons e base de Lewis é uma espécie que vai doar os seus elétrons. Veja como ele foi inteligente, né? Então, se a gente olhar lá para Arrhenius falou que ácido precisava, para ser ácido, liberar H+, em presença de água e base ou H- em presença de água, ok? Aí veio a teoria de Bronsted e Lowry que dizia assim, bom, então a gente tem que ter, para ser um ácido, doar H+, uma base aceitar H+. Né? E ele falou assim, cara, então tem que ter alguma coisa que todos os átomos, todas as moléculas têm, porque água não é possível ter sempre, H+ não é possível ter sempre. O que é que todos os átomos, todas as moléculas têm sempre? Elétrons, sim, elétrons. Todas as espécies químicas têm elétrons, mais ou menos que outras, mas têm elétrons. Então ele falou assim, então eu vou bolar uma teoria que serve para tudo, que é a teoria eletrônica. Brilhante, não foi? Então olha só, ele disse então que uma base de Lewis vai doar elétrons. Como é que eu identifico uma base de Lewis? Olha lá, se você identificar uma base de Lewis, o que tiver ali do outro lado, né, vai ser o ácido de Lewis, então fica mais fácil. Então uma base de Lewis pode ser que ela seja iônica, né, é evidente, ela está gritando, eu sou a base, ou possuir um par de elétrons isolado, tá? Então é um critério também para você poder classificar. Vamos dar uma olhada, olha lá. Seguindo aqui, então, a gente tem o trifluoreto de boro e a gente tem aí o etoxietano, que é um éter, beleza? Então, veja o que acontece. O fluoreto de boro, então eu tenho boro aqui, está ligado ao flúor, que é o elemento mais eletronegativo. O que você acha? Ele vai ter uma densidade, né? O boro vai ter uma densidade eletrônica positiva muito alta em cima dele, ok? O que vai acontecer com um desses pares de elétrons aqui do oxigênio? Vai se lançar em cima do boro, vai se jogar para cima do boro e vai formar uma ligação, que é o que a gente chama de adulto. Então, olha só, aqui o éter está se comportando como uma base de Lewis e o trifluoreto de boro como um ácido de Lewis. Tudo bem? Então, vamos ver mais um exemplo aqui para a gente ver se entendeu. Eu tenho aqui a molécula de amônia e o íon H+, que vai formar o íon amônio, NH4+. Veja lá o que acontece. Então, este par de elétron aqui, ó, vai atacar, vai se jogar, se lançar sobre o H+, vai ser atraído, né, pelo H+, e vai até ele, fazendo o quê? Uma ligação. E a gente vai ter a formação da espécie NH4+, ok? Agora aqui, ó, no tricloreto de alumínio, que é um catalisador, né, lá das reações de substituição. Então a gente tem o que? O tricloreto de alumínio, né? De novo, a gente tem uma densidade eletrônica positiva muito alta em cima do alumínio e o cloro que é negativo. Opa, aqui eu estou vendo uma carga negativa, então provavelmente essa é a base de Lewis, né? Você poderia pensar. De fato é. Um desses pares de elétron vai se lançar em cima aqui do alumínio que está com uma densidade de carga positiva muito alta, né? E vai atrair esse par de elétron para formar o tetracloreto de alumínio. Um detalhe importante da gente falar aqui, ó, o ácido também é chamado de eletrófilo, tá? Filo amigo, eletro amigo de elétron. Quem é que é amigo de elétron? Aquela espécie que tem carga positiva, tá? Que tem densidade de carga positiva. Aqui eu vejo uma carga positiva de fato, e no exemplo de baixo eu vejo uma densidade de carga negativa, certo? E o nucleófilo, a base muitas vezes também é chamada de nucleófilo, que é o quê? Aquele que é amigo do núcleo, tá? Amigo do núcleo. O núcleo tem que carga? O núcleo tem carga positiva, não é mesmo? Então, para ser amigo, para querer carga positiva, só pode ter carga negativa envolvida, né? Então, uma base, aqui no caso o cloro, ó, o cloreto, né, o íon cloro, ele vai se lançar, ele vai atacar ali o alumínio, né, formando uma ligação, segundo a teoria de Lewis. Muito bem.
Então aqui nós temos um comparativo entre as três teorias. O legal é você perceber o seguinte: na teoria de Arrhenius, o ácido clorídrico funciona como um ácido, tá? Na teoria de Bronsted e Lowry, o ácido clorídrico vai doar H+ aqui para o OH-, formando água, também se comporta como um ácido de Bronsted e Lowry. E aqui na teoria ácido-base de Lewis, a teoria eletrônica, você veja só, aqui o HCl também se comporta como ácido de Lewis. Por quê? Porque ele vai receber o par de elétron lá da hidroxila, né, para formar a água. Ou seja, o ácido de Arrhenius é de Lewis e é também de Bronsted e Lowry. A base de Arrhenius é base de Lewis e também de Bronsted e Lowry. Tudo bem? Certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa seu like aí, segue nosso canal, se inscreve, compartilha, comenta. Se você gostou do vídeo, comenta, ok? E eu espero você num próximo vídeo. Beijo pra você, tchau, até a próxima!